Essa música, de fato, ela é do Francisco Elombre, na verdade, né? E dessa vez eu fui convidado para mandar a música lá para o Pedler da semana. E aí eu escrevi sobre a Mariana Aidar, que é uma cantora que eu adoro, e é justo quem canta essa versão. E ela canta no CD com a Maria Gadu. Essa música é lindíssima. Então, dei uma conferida lá no Pedra Cultural da semana. Escutem a versão, porque essa versão que eu coloquei para vocês foi do Festival Koala, que aconteceu há algumas 2 semanas. Mas ela também tem essa versão no próprio CD que eu indiquei lá no álbum da semana, que vale bastante a pena conferir. Vamos lá. Tudo bem, Fê, obrigado. Então vamos, né, de fato agora esse momento da aula de hoje é para tirar dúvidas de vocês sobre o que vocês acabaram de ver. As dúvidas das questões de quarta-feira a gente vai resolver na terça-feira, tá bom? Na terça e na quarta-feira da semana que vem. Então, vamos lá. Primeiro, eu já vi que a Marina escreveu aqui para mim, Gui, no exercício 5, você usou A igual a 3 no gabarito, porém A não é 2 centímetros. Ixi, peraí, Marina, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tarará. Você falou da questão 5, né? A questão 5. Mas vou precisar olhar o gabarito depois, eu não estava com ele aberto aqui. Isa, você consegue dar uma olhadinha nisso para mim, por favor? Obrigado. Porque eu não vou te mandar aqui a mensagem que ela mandou. Vamos lá. Enquanto isso, o Caio falou que tem uma dúvida, então vamos ouvir. Caio, qual é a sua dúvida sobre esse assunto que a gente viu hoje? Oi, Gui. Oi. Então, para calcular o 3, eu fiquei meio embolado. Para calcular o exercício 3? O exercício 3. Pois que 2 ao quadrado, que é 4, é igual a 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Mais 4 ao quadrado, 16. Menos 2, vezes 3, vezes 4, vezes cosseno de alfa. Deu que Então 4... você usou a lei dos cossenos. E aí você falou, olha, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. E aí você considerou... Repete para mim só qual foi a ordem que você colocou, Caio. Qual foi a ordem que eu coloquei? Tipo, a conta mesmo? Isso, a conta da lei dos cossenos. 4 é igual. Tá. É igual a 9. Tá. Mais 16. Ok. Menos 2. Vezes 3. Uhum. Vezes 4. Uhum. Vezes cosseno de alfa. Perfeito, é isso aí. Deu que 4 é igual a 25 menos 24 cosseno de alfa. Então, 4 é igual a 9 mais 16, que dá 25, menos... Quanto que você falou? Menos... 24 cosseno de alfa. Perfeito, menos 24 cosseno de alfa. Tá certinho. E aí? Deu que menos 21 é igual a menos 24 cosseno de alfa. Perfeito. É 21 sobre 24, que é o cosseno de alfa. Mas Isso mesmo. deu um número bem estranho. Por que deu um número bem estranho? É Porque... 21 sobre 24. Então, mas a gente não consegue simplificar, Caio, isso? Como? 21 é múltiplo de 3, não é? Certo. E o 24 também é múltiplo de 3. O 24 também é múltiplo de 3, então fica 7 oitavos. Exatamente. E aí essa é a resposta. Eu Tá me bom? embolei, eu dividi errado. Beleza. Eu não fiz o 4 e o 5. Eu não fiz o 4 e o 5 porque eu tava achando que eu precisava fazer o primeiro. Pode fazer agora, então, não tem problema. Tá bom? Boa. Diga, Fê, pode falar. Bom dia, Gui, tudo bem? Bom dia, tudo bem com você? Tudo ótimo. Eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, no exercício de fazer a área, porque segundo a sua aula, seria o seno de alfa vezes A vezes B.
Só que aí o seno de alfa que você colocou estava para o outro lado do que era o alfa no exercício. E Uhum. aí eu considerei que era para usar o 7/8, porque seria o seno do ângulo aqui para a esquerda. E aí eu fiz com 7/8. Legal. Então, olha só. Primeiro, na verdade, a gente não poderia ter certeza se esse ângulo aqui tem o seno 7/8. Esse ângulo ele só teria o seno igual a 7/8 se aqui fosse um ângulo de 90 graus. Né? E como o exercício não fala nada sobre isso, a gente não tem como saber. Fê, qual é a questão que você está trazendo? Na verdade, essa equação ela vai funcionar para qualquer ângulo e quaisquer pares de lado que você escolher. O que sempre tem que funcionar é você precisa escolher dois lados que estão conectados a esse ângulo que você está escolhendo. Então, não é porque no exercício, na demonstração, eu falei desse aqui, por exemplo, né? Tá aqui mesmo a demonstração. Então, não é porque eu falei desse alfa que eu não poderia usar esse ângulo aqui. Então, na verdade, se eu fizesse aqui gama, eu poderia falar que B vezes C vezes o seno de gama sobre 2 também é igual à área do triângulo. Vale a mesma explicação, tá, Fê? Porque se aqui eu falei que H sobre A é o seno de alfa, aqui no caso seria C sobre... Desculpa, seria H sobre C, o seno de gama. Então, pela mesma justificativa, você consegue descobrir que a área do triângulo também seria o lado vezes o outro lado, vezes o seno do ângulo entre esses lados. Tudo bem, Fê? Bom, então, tipo, se esse terceiro lado aí é um C, eu posso fazer seno de gama vezes C, que dá no mesmo fazer seno de alfa vezes A. Isso, né? Daria a área seria B vezes C vezes seno de gama sobre 2, né? Ao invés de usar o A sobre o A vezes seno de alfa, eu vou usar o C vezes seno de gama, que justamente eu pego o ângulo entre esses dois lados que você escolheu. Tudo bem? Tudo. Obrigado, Gui. Imagina. Bruna, você perguntou sobre a base do triângulo. Será sempre a que tem a medida maior? Não necessariamente, Bru. O triângulo tem 3 bases e tem 3 alturas. Só que quando você escolhe uma base, você tem uma altura relativa a essa base. Quando você escolhe outra base, você vai ter uma outra altura relativa a essa outra base. Então, tudo depende de como você monta o seu triângulo. Aqui, se é em relação a essa pergunta que você fez, eu nem falo sobre base, né? Para mim, não, o A e o B não tem a ver com base. Justo aqui eu coloquei altura vezes essa base para mostrar qual é a área do triângulo. Mas eu poderia ter feito isso com esse lado ou com esse lado. Isso não faz diferença também. Tudo bem, Bru? Beleza. Então vamos lá. Gui, no teorema do cosseno, o x é o lado que não divide o ângulo. Então, peraí. No teorema dos cossenos, x é o lado que não divide o ângulo. Você consegue me ajudar, Manu, a entender um pouquinho melhor essa pergunta? Oi, Gui, tudo bem? Oi. Tudo bom, é com você. Gui? Oi, tô te ouvindo. Tudo bem. É que no Teorema dos Cossenos fala que x ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, né? E menos 2ab vezes cosseno. Mas aí o x, eu posso escolher qualquer um dos lados para ser o x? Exatamente. Você pode escolher qualquer um dos lados para ser o x, desde que o cosseno de alfa que você esteja falando seja o ângulo oposto a esse lado. Ah, Entendeu o que eu tá. quis dizer? Entendi. Então, tipo, o a e o B são os que dividem o ângulo, né? Não, que dividem não, né? É que eles formam um ângulo... Entendi Isso. o que você quis dizer. Entendi. Que eles compartilham o ângulo. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá certinho, tá bom? Entendi. Obrigada, Gui. Imagina. E aí, a Manu, beleza. Aí Isa falou que aparentemente está certo a questão do gabarito. Quer falar, Isa, o que você descobriu lá? Ô Gui, eu olhei aqui, acho que tá certo mesmo, porque você tá pegando justamente os dois lados que contemplam o ângulo alfa. E aí seria o lado 3 centímetros e o lado 4 centímetros. O lado 2 centímetros, ele fica do outro lado. Então, não é ele que a gente usa para... Desculpa. Não é ele que a gente usa para calcular a área, não.
Beleza. Perfeito. Obrigado, Isa. Para quem tinha perguntado, Marina, né? Tudo bem, Marina? Sim, beleza, ótimo. Então, diga, Fê, manda ver. Eu tinha esquecido, Gui. Eu tenho uma outra dúvida, mas não é sobre os exercícios que a gente fez, é sobre a sua explicação do triângulo inscrito. Pode falar. Naquele outro triângulo que você fez, Hum. o que você colocou dentro desse triângulo e aí que contempla o diâmetro. Tá, sei, peraí. Por exemplo, eu peguei algo aqui, né? Passa pelo diâmetro e aqui. Sim. Isso formou um terceiro triângulo bem pequeno, que é esse que não esse, o outro menor ainda, que é esse restinho do amarelo, essa linha amarela grande e essa parte do preto, esse aí. Uhum. Tá. Nesse triângulo, os ângulos que estão na base são iguais? Boa pergunta. Então vamos lá. Primeiro, aqui a gente sabe que vai ser gama também, né? Isso eu mostrei para vocês na videoaula. Se aqui é gama, Fê, a gente teria que pensar quantos são esses ângulos aqui. Mas aparentemente, eu diria que eles não são iguais não. Porque, ó, se a gente pegar esse ângulo aqui, ele enxerga esse arco. E aí você está perguntando se esse ângulo seria igual a qual outro ângulo, Fê? Seria esse debaixo da base. É porque no desenho que eu fiz, deu uma coisa que, tipo, eram dois raios. Era dois raios os lados. Tipo, eu peguei esse... Porque do C para o lugar onde está esse gama é um raio. São dois raios. Sim, são dois raios. Ai, desculpa, eu tô falando do errado. É porque você tinha feito... Você tinha feito um negócio falando que a distância do C para os vértices era igual. E aí eu peguei Isso, tá. Do centro, entendi isso. Agora entendi o que você está falando. Desse C, tá, beleza. Isso mesmo. C, aí eu fiz uma coisa que era esse C para cá para cima onde está esse alfa. Sei. E aí daí que eu falei que eu achei que os dois ângulos eram iguais da base, porque teoricamente são dois raios, então é um triângulo isósceles. Perfeito. Sim, tá certo. Só que a gente não sabe exatamente quanto eles valem, tá? Porque eles não vão valer nem alfa nem beta. Percebe que ele tá cortando aqui no meio alfa e ele tá cortando no meio beta? Sim, mas Então, estão congruentes. De fato, esses ângulos aqui são, mas não o alfa e o beta, né? O resto que sobrou do alfa e o resto que sobrou do beta, aí eles são congruentes sim. Tá, mas calma. Então, teoricamente falando, que o ângulo de cima, se é igual ao de baixo, você falou que aquele de baixo vale alfa, o outro de cima não vale alfa também? Peraí. Porque, na verdade, a gente pode ver, se você quer saber em relação a esses ângulos que sobraram aqui, né, esses que eu estou desenhando, o que a gente poderia fazer? Primeiro, você já falou que eles são iguais, isso você tem razão. Agora, a gente sabe que esse ângulo central aqui, ele vai ser duas vezes esse ângulo inscrito. Então, esse ângulo é duas vezes gama. E aí, se ele é duas vezes gama, então esses ângulos vão ser 180 menos 2 gama sobre 2. Aí você consegue descobrir. Mas, de fato, isso acaba não ajudando a gente para entrar no problema que eu estava propondo para vocês. Tudo bem? Sim, mas então daquele triângulo que eu falei, o de cima não é gama também? Qual o triângulo de cima? Peraí. Ó, Esse triângulo você está falando aqui? Não, um dos vértices é esse raio aí que você acabou de tirar, quer dizer, o outro raio que você acabou de tirar. Aqui. Do C pro alfa é um Sim. dos vértices. Tá. E aí depois, aquela linha que você fez de diâmetro, só que só o segundo raio. Tá. E a ligação dessas duas pontas.
Tá, então, Você tinha falado que esse ângulo aqui de baixo era gama igual esse. É igual o do triângulo original. isso, Então, esse aqui é o de gama. cima também vale gama? Então, de cima também vale gama. Sim, entendi. Sim. Sim, perfeito. Tá bom. Obrigado, Gui. Tá bom? Imagina. Beleza, pessoal. Se não tivermos mais dúvidas, o João Vitor falou, né? X é o lado oposto ao ângulo. É isso mesmo, tá, João? Tá certinho. Então, a gente se vê na terça-feira. Aí a gente começa a falar de coisas novas e também tira mais algumas dúvidas para preparar para a prova, tá bom? Então, obrigado, pessoal. Gabriel, pode falar tranquilo, eu respondo, tá bom? Pode falar. Oi, Gui. Oi. É meio que rapidinho, tá? Manda ver. Primeiro, nesse ângulo aí que você pintou de rosa, o ângulo o outro ângulo, o terceiro ângulo é 2 alfa também, né? Quer dizer, 2 gama, no caso. Esse aqui você está falando? É. Então, olha só, ele está enxergando esse arco aqui, né? Esse ângulo central. Ah, não, que você esquece. Eu tava vendo que ele era congruente com o outro lá, com o do triângulo original. Então, tá, esquece. Mas é uma coisa, eu não entendi muito bem porque na sua resolução lá do começo, como você descobriu que o arco AB era 2 gama? Então, peraí, porque eu tinha feito isso daqui, né? Deixa eu só redesenhar aqui. Sim, é isso aí. Essa parte toda eu entendi e tudo mais. Não, então, basicamente, o que Tá. acontece? Se a gente desenhasse, então, se você entender essa parte, eu vou refazer aqui para ficar mais fácil. Eu vou fazer o que o Fê estava propondo antes. Ó, a gente sabe que esse arco, né, ele está sendo enxergado pelo ângulo gama aqui, certo? Uhum. Só que o gama, ele é um ângulo inscrito. Então, se Sim. aqui é gama, o ângulo central aqui deveria ser 2 gama. Ah, Tudo bem? entendi. E aí, como esse é 2 gama e o outro inscrito é aquele que você fez, o outro inscrito também é gama, é isso? Exatamente, Então, beleza. perfeitamente. É isso. Então, tranquilo. Beleza. Obrigado. Valeu, Gabriel. Imagina, abraço. Obrigado, Fê. Radematová para você também.